Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora a gente vai falar de um assunto aí da área de acústica, um assunto bem legal, também tema aí de várias questões aí de vestibular. A gente vai falar sobre as qualidades do som ou qualidades fisiológicas do som. Bom, o que são as qualidades do som? Através delas, a gente consegue diferenciar um som de outro som. E a gente tem, três qualidades fisiológicas do som. A primeira delas é a altura. Altura, gente, é a qualidade do som que serve para diferenciar um som agudo de um som grave. O que é um som agudo? É um som de frequência maior. É um som que a gente fala mais alto, né? Que a gente chama de mais alto. Vamos pegar um exemplo aí de som agudo. A Nathalie vai me ajudar aqui. Oi, professor. Oi. Alô? Escutaram? Alô? Vozinha mais fininha, isso é um som mais agudo. Obrigado, Nathalie. Agora, um som mais grave é a que tem frequência menor, a gente fala que é um som mais baixo. Tudo bem com vocês? Bom. Então, agudo, frequência maior, sons mais altos. Grave, frequência menor, sons mais baixos. Gente, cuidado para você não confundir uma coisa que a gente normalmente escuta muito por aí no dia a dia, né? Vai lá, aumenta o volume do som, deixa ele mais alto. Ó o dedinho, não. Deixar o som mais alto não é mexer no volume, é mexer na frequência. É você regular para privilegiar os sons de frequência maior. Então, cuidado com isso. E, pessoal, já que a gente está falando de frequência, vou contar uma curiosidade aqui para vocês. A gente já viu em aulas anteriores, né, que o que nós chamamos de som são as frequências entre 20 e 20 mil Hz. Eu falei naquela aula que não significa que todo mundo escute entre 20 e 20 mil, mas é uma referência para a gente. O que acontece, gente? À medida que a gente vai ficando mais velhinho, mais experiente, a gente meio que vai perdendo a audição para sons mais agudos, tá? Eu quero contar uma história para vocês aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, Nathalie, não sei se você já ouviu falar também, tem um toque de celular chamado toque mosquito. Gente, esse toque mosquito, olha que coisa do mal, ele foi inventado com duas finalidades. Primeiro, né, como a frequência desse toque é muito alta, só pessoas bem jovens escutam. Então, olha o que o pessoal fazia com isso. Usava para tocar o celular durante a aula, para o professor não ouvir. Vocês acreditam uma coisa dessa? E aí podia tocar que o professor nem tchum, né? Mas tem um outro uso do toque mosquito também, que é o seguinte. Ele é usado quando você quer afugentar pessoas jovens do lugar. Que coisa, né? Porque como é uma frequência muito alta, um som muito agudo, no geral, sons agudos, eles causam um certo desconforto auditivo. Por que isso? Porque quando a gente escuta um som, aquela frequência que a gente está escutando é o que vai vibrar o nosso aparelho auditivo aqui, tá certo? Então, quando essa frequência é muito alta, você tem um certo estresse mecânico de ser uma vibração muito rápida também. E o que acontece? Isso acaba gerando dor de cabeça, acaba gerando uma certa irritação. É um estresse mecânico de você escutar um som muito agudo. E, gente, eu vou falar uma coisa agora, não é machismo meu, tá? Não é feminismo, nem machismo, nem qualquer altruísmo. Mas, gente, no geral, vozes muito agudas irritam. E como, no geral, né, mulheres têm voz mais aguda que homem, você pode tirar suas conclusões aí. Tá certo? Gente, meninas, por favor, não é machismo, não é feminismo, não é nadaísmo, é a física. Sons muito agudos, pessoal, não só a voz da mulher, né, quando é muito fininha, mas sons muito agudos, eles geralmente incomodam, assim, bastante, por essa questão que eu falei para vocês da frequência, tá certo? Tanto é que você pode perceber que não existam locutoras, mas no geral é mais comum você ter locutores, tá certo? E mesmo cantoras, se a gente parar para pensar, não que a gente não tenha ótimas cantores de voz mais aguda,
mas a maioria delas que faz mais sucesso, pode perceber, são as cantoras que têm um tom mais grave, mais para o baixo, tá certo? Então, altura diferencia agudo e grave, agudo frequência maior, grave frequência menor. Muito bem, uma outra qualidade do som é a intensidade, tá? Intensidade, aí sim, quando você mexe no volume do som, você está mexendo na intensidade dele. É a qualidade que vai diferenciar um som forte, com intensidade maior, de um som fraco, com intensidade menor. Então, quando você mexe no volume, não é a altura que você está mudando, e sim a intensidade. Pessoal, intensidade é uma grandeza física e eu convido vocês para assistir uma próxima aula que a gente vai ter, que vai ser específica sobre intensidade, porque tem várias outras coisas para falar a respeito. Aqui, eu estou só passando para vocês o conceito bem basicão, que é esse daqui, né? Diferenciar som forte de som fraco. E por fim, a terceira qualidade do som é o timbre. O timbre é a qualidade que diferencia a fonte sonora ou instrumento musical. Então, vou dar um exemplo para vocês. Você pega uma partitura de uma música, você toca essa música no piano e toca num teclado eletrônico, mesmo que você programe lá, modo piano. Gente, pode ter a mesma frequência, pode ter a mesma intensidade. Sons diferentes. Por quê? Porque o timbre do piano é diferente do timbre do teclado. Se você pega, por exemplo, uma guitarra, pessoal aí que gosta de guitarra, uma guitarra limpa, né? Sem pedal nenhum. Você pega, por exemplo, uma Fender e toca um acorde, você vai ter um som de guitarra da Fender. Se você fizer o mesmo acorde com uma guitarra, por exemplo, Gibson, você vai ter também som de guitarra, mas não é igual, porque os timbres são diferentes. O timbre da minha voz é um, o timbre da sua voz é outro. Então, não existem duas pessoas no mundo com timbres exatamente idênticos. Tem muita gente que tem uma habilidade de imitar a voz dos outros, mas assim, pode ser até muito parecida, mas não é exatamente igual. Inclusive, um conceito que eu acho bem interessante aqui, na verdade não é um conceito, né? É uma maneira de pensar aqui com relação a timbre. O timbre, pessoal, é como se fosse a impressão digital do som. Então, não vão existir duas fontes sonoras ou dois instrumentos musicais que tenham exatamente o mesmo timbre, tá certo? Então, é assim que você vai diferenciar um som do outro. Altura, intensidade e timbre. Bom, para você que está estudando acústica, convido a assistir outras aulas, porque tem outros assuntos ainda pela frente. Valeu, gente, brigadão, até a próxima.